Nesta mensagem, Nossa Senhora vem nos lembrar a importância das nossas orações pelas almas dos nossos irmãos que se encontram no purgatório. Essa devoção faz parte da tradição e da doutrina da Igreja Católica. Quando rezamos o credo, dizemos: creio na comunhão dos santos. Esta comunhão é exatamente esta troca de oração entre nós. Queridos filhos, hoje desejo convidá-los a rezar todos os dias pelas almas do purgatório. Para todas as almas, é necessária a oração e a graça para chegarem a Deus e ao amor de Deus. Com isso, também vocês, queridos filhos, recebem novos intercessores, que os ajudarão na vida a compreender que as coisas da terra não são importantes para vocês, que só o céu é a meta para a qual vocês devem encaminhar-se. Por isso, queridos filhos, rezem sem descanso, a fim de que vocês possam ajudar a si mesmos, e também aos outros, para os quais as orações trarão a alegria. Por que é que as pessoas não estão mais rezando pelas almas do purgatório? Bom, simplesmente porque nós precisamos nos exercitar em 3 virtudes para rezar pelas almas: a fé, a caridade e a justiça. Primeira coisa, a fé. Nós precisamos crer que o purgatório existe. É isso que nos ensina a Igreja, principalmente nos concílios de Florença e de Trento, que as pessoas, quando morrem e foram salvas, elas não vão necessariamente para o céu diretamente. Aliás, poderíamos até dizer que a maior parte não vai para o céu diretamente. Por quê? Podemos dizer isso com toda certeza porque para ir para o céu, a pessoa precisa estar pronta para amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E é evidente que a maior parte das pessoas não chega a esse estado de perfeição aqui nesta vida, a não ser que na hora da morte tenham recebido uma indulgência plenária. Mas devemos, sim, contar com o fato que a maior parte das pessoas vai para o purgatório. E assim, nós podemos ajudá-las através da nossa oração, de nossa penitência e de nossas obras de caridade. Esta ajuda que nós damos às almas do purgatório é uma ajuda muito mais necessária do que aquela que nós poderíamos, por exemplo, dar quando ajudamos um mendigo. Por quê? Porque o mendigo aqui nessa vida ele ainda pode fazer alguma coisa. Mas as almas que estão no purgatório estão num estado de total passividade. Elas não podem se ajudar. A única coisa que elas podem fazer é padecer. Mas nós podemos ajudá-las. É isso que nós cremos, essa é a nossa fé. Principalmente no sacrifício da Santa Missa, quando nós oferecemos as Santas Missas por essas almas. Infelizmente caiu em desuso aquilo que era tão comum antigamente, que quando nós ouvimos uma lista de intenções de missa, a última intenção era sempre pelas almas do purgatório. Por quê? Porque Deus sabe quais são as almas mais necessitadas. E assim nós rezávamos e deveríamos continuar rezando por aquelas almas que nós nem conhecemos, por dever de caridade, por pura caridade de nossa parte. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês apenas uma pequena parte de um texto tirado do livro O Maravilhoso Segredo das Almas do Purgatório, de Dietrich Shalom. Este livro foi elaborado e escrito pela irmã Emanuel, da Comunidade das Bem-aventuranças, residente em Medjugorje. Este livro é uma entrevista importantíssima, feita a Maria Sima, uma senhora austríaca, que desde sua infância, foi incumbida por Deus de uma bela missão: rezar e dialogar com as almas do purgatório. Tudo isto, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, subordinada ao seu diretor espiritual, e ao bispo local. Quem é Maria Sima? Uma simples camponesa que desde a sua infância reza muito pelas almas do purgatório. Na idade de 25 anos recebeu de Deus um carisma muito particular na igreja, e também muito raro, o carisma de ser visitada pelas almas do purgatório. É uma católica fervorosa e também de uma grande humildade que me comoveu, de uma extrema simplicidade. Neste seu apostolado, foi muito encorajada pelo seu pároco e também pelo seu bispo.
Mesmo com o aspecto extraordinário do seu carisma, ela vive pobremente, propriamente na indigência. Como nasceu em ti o amor pelas almas do purgatório? As almas do purgatório são almas de pessoas que já morreram, mas que ainda não foram para o céu. São chamadas também de santas almas ou almas eleitas, termo biblicamente mais correto do que pobres almas. Também, se de qualquer modo definimos pobres, é correto, porque depende 100% de nós. Os pobres dependem completamente uns dos outros. E assim, quando iniciou-se minha experiência no ano de 1940, compreendi logo que era isto que Deus queria de mim. A primeira veio até mim quando tinha 25 anos. Até aquele momento o Senhor havia feito me esperar. Tu dissestes, a primeira alma veio a mim. Ela veio à tua casa? Sim. E assim continuou a acontecer daquela data em diante. Na verdade, em 1940, quando teve início esses fenômenos, até 1953, vinha somente 2 ou 3 ao ano, e um pouco mais no mês de novembro. Neste ano, trabalhava em casa com as crianças. Também trabalhei como doméstica em uma propriedade rural na Alemanha e sucessivamente em uma cidade aqui vizinha. Durante o ano mariano de 1954, todas as noites começaram a me aparecer diversas almas. E lhe perguntei, o que você quer de mim? Ele me respondeu, manda celebrar 3 missas por mim e eu serei libertado. Então compreendi que era uma alma do purgatório. Meu diretor espiritual me confirmou. Aconselhou-me a não rejeitar as almas do purgatório, mas de acolher com generosidade aos seus pedidos. E depois as visitas continuaram? Sim, por alguns anos vinham 3 ou 4 almas, sobretudo no mês de novembro, e em seguida vieram mais e mais. Que coisa te pediam essas almas? Muitas vezes me pedem para celebrar missa por elas e a assisti-las. Pedem para rezar o Santo Rosário e também a Via Sacra nas suas intenções. Podes nos dizer qual é o papel de Nossa Senhora com respeito às almas do purgatório? Sim, ela vem muitas vezes consolar as almas, dizendo que elas fizeram bem em tantas coisas e as encoraja. Existem dias particulares nas quais Nossa Senhora liberta as almas? Sim, sobretudo nos dias de Natal, nos dias de Todos os Santos e as Sextas-feiras Santas, e também nas festas da Assunção e Ascensão de Jesus. Maria, por que se vai ao purgatório? Quais são os pecados que fazem com que as almas vão para lá com mais frequência? São os pecados contra a caridade, contra o amor ao próximo, a dureza de coração, a hostilidade, a calúnia, sim, todas essas coisas. Porém, a maledicência e a calúnia são as mais graves, que necessitam de uma longa purificação. Oração pelas almas do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes e benfeitores. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedai às almas de vossos servos a benigna remissão de todos os seus pecados, para consegui-las, pelas pias súplicas de vossa Santa Igreja, as indulgências a quem sempre aspiram. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Ó Deus, que concedais o perdão benigno e amais a salvação humana, suplicamos a vossa clemência pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e todos os vossos santos, que aos irmãos, parentes e benfeitores, nossos pais e mães, que possam desta vida permitais que cheguem ao consórcio da eterna bem-aventurança. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Ó Deus, que nos amastes
e que nos mandastes honrar o pai e a mãe, compadecei-vos benignamente da alma daqueles. Feche seus olhos agora, meus irmãos, e pense naqueles que já se foram, principalmente nos pais, nos irmãos. Daqueles de quem sou filho ou filha, entre os júbilos da eternidade,